Boa noite. Mais uma vez, a gente fica muito feliz em estar aqui, né? Onde a gente está trocando ideias. E aí vocês vão me perguntar como é que a gente está trocando ideias se vocês não estão falando só eu, né? Mas existe, como falou a nossa irmã, essa troca de energia, de ondas que me atingem diretamente através de vocês e assim como eu estou atingindo neste momento. Bom, como encarar os desgostos da vida? Lógico que a gente vai falar à luz da doutrina espírita, que não poderia ser de outra forma, com toda a clareza da doutrina espírita, como uma fé raciocinada, como uma fé aonde nós não temos aquela parte da fé cega, não é? A gente acredita porque a gente sabe, e porque a gente sabe, a gente sente. Então, desta forma, não tem erro. E aí, a nossa fé, ela se mantém a mesma na obscuridade, somente conosco, ou também na luz meridiana, como diz no Evangelho. Por quê? Porque se nós sabemos, nós confiamos. E se nós confiamos, nós sentimos. E uma coisa puxa a outra. Então, a gente vai falar aqui como encarar os desgostos da vida à luz da doutrina espírita. Vamos ver o que nos diz o Livro dos Espíritos na questão 953. 943. De onde vem o desgosto pela vida que se apodera de certos indivíduos sem motivo razoável? É a pergunta que Allan Kardec faz aos espíritos superiores. E os espíritos superiores respondem muito claramente, sem rodeios, para Allan Kardec. Primeiro eles dizem, efeito da ociosidade, falta de fé e frequentemente da satisfação plena de seus apetites e vontades e do tédio. Vamos falar aqui sobre parte por parte. Efeito da ociosidade. A ociosidade é uma coisa que leva não somente o corpo a se debilitar, porque tudo que não funciona fica debilitado, como também a mente. Quando nos sentamos às 3 ou às 2 da tarde, com uma cuia de chimarrão na mão, e só levantamos daquele lugar pelas 6, 7 da noite para fazer a refeição. E isso que eu estou dizendo, todo mundo sabe que acontece com muitas pessoas. E esta ociosidade vai travando o raciocínio, vai travando a vontade. E a gente vai ficando como que debilitado. E a coisa vai indo, e aí dá a famosa depressão. Sem saber por quê. Mas por que eu estou deprimida? Falta de fé. Bom, uma coisa puxa a outra. Satisfação plena dos apetites e da vontade. E aí vem, por consequência, o tédio. Quando, às vezes, a gente está no mercado e encontra uma criança de 3, 4 anos pedindo alguma coisa para a mãe. Aí a mãe diz, não, meu filho, não. Aí a criança grita. Aí a criança se atira no chão. Aí a criança bate o pé. E aí a mãe pega, vai lá e dá o que ela quer. E assim, isso é uma pequena coisa, né, gente? Porque a gente sabe que isso aí vai crescendo consecutivamente. Vai crescendo, vai crescendo. E as mães e os pais vão deixando passar para não se incomodar, por comodismo. E as crianças vão virando adolescentes. E os adolescentes vão virando adultos. E os adultos vão virando idosos.
como a gente está muito acostumado a ver, não é? Insatisfeitos, entediados com a vida. E aí a gente vê crianças entediadas. Crianças que não têm vontade de muitas coisas, crianças que só se interessam por um tipo de coisa na vida. Adolescentes entediados que não sabem nem falar, porque o vocabulário é totalmente fora de qualquer esquema. As sílabas das palavras são cortadas pelo meio. Tudo que é escrito com 2 ou 3 letras no máximo, para não cansar. Não é? E a gente vai vendo isso aí. Isso aí vai seguindo. Aí se tornam adultos insatisfeitos, contrariados com tudo. Ou adultos que muitas vezes chegam na casa espírita, vou dizer do que eu estou mais acostumada, chegam na casa espírita e não querem estudar para depois trabalhar. Leram 2, 3 livros e acham que já estão aptos para fazer um trabalho. Graças a Deus que estou vendo que muitos que eu já estou convidando, que já estudaram, já fizeram o curso, estão apavorados. Mas muitos se acham aptos para fazer coisas que eles nem sabem do que se trata. Por quê? Porque aquele bebezinho ali que já pegou antes de conquistar, que já recebeu antes de ter tentado. E nós temos que cuidar desde a mais tenra idade de tudo isso. E aí, para completar, nós vimos pessoas idosas que são tudo uma consequência, gente. Insatisfeitas, contrariadas, reclamonas, nada serve, se sentindo sempre que estão em segundo plano na família. Uma coisa vai puxando a outra. Pessoas idosas que a gente não quer estar perto. Por que será? Será que ela só ficou assim depois que ela ficou idosa? É claro que não. Ela teve uma sequência na vida dela. Então nós temos que cuidar disso aí. Das dificuldades enfrentadas do dia a dia, cada um literalmente carrega a sua cruz. Cruz aqui no sentido de carregar aquilo que a gente veio nessa encarnação para ressarcir para a lei do nosso Pai. Que algum dia a gente tomou ou a gente fez mal. A encarnação, ou melhor, a reencarnação, sempre é uma bênção. Uma nova oportunidade. Nunca um castigo. Porque Deus não castiga. Deus nos quer felizes e aprendendo e sabendo as coisas. Por isso Ele nos dá oportunidade. E nos dá oportunidade. Então cada um de nós vai ter na nossa frente aquela dificuldade ou aquele trabalho exatamente para a gente se sentir fortalecido na nossa fraqueza. E aí a gente quer disparar. A gente quer disparar. E aí a gente começa a se sentir muito prejudicado. Neste processo evolutivo, passamos por várias adversidades. A diferença é que para uns pode ser mais penoso do que para outros. E por quê? Porque alguns já compreendem que precisam estudar, que precisam chegar nos lugares, se inteirar do que se trata, que precisam esperar para serem chamados. Outros já se acham aptos e já querem pegar o doce da prateleira como o bebê aquele. Já querem receber como querem e depois não têm condições. Então tudo assim na vida, gente. Só vai trocando o estágio.
só vai trocando o estágio. O adolescente de hoje, que não tiver um limite, que não ouvir um não e que não ouviu desde bebezinho, ele será um adulto frustrado e infeliz. E é essa a verdade. Ele será um adulto insatisfeito. E será um idoso rabugento, chato, ranzinza. Isso é uma consequência. Qual o tipo de vida que temos experimentado? Cada um faça essa pergunta rapidinho, enquanto estou um pouquinho dado. Aonde a gente está nisso aí, gente? Cada um de nós. Às vezes a gente pode dizer assim, não, eu até aqui tô bem na foto, aqui só uma escorregadinha, né? Mas tudo bem, né? Qual o tipo de vida que experimentamos? Muitas pessoas passam anos, serão toda a vida buscando um sentido. E por que será toda uma encarnação buscando um sentido para esta encarnação? Por que a pessoa não encontra? Porque procura nas coisas materiais. E as coisas materiais trocam de ano, trocam de modelo. E aí a gente vai querer sempre outro, sempre mais. Quando toda a nossa satisfação está somente naquilo que é material, um carro desse ano eu preciso, aí eu consigo o carro, não, mas aí o ano que vem eu já vou querer o carro do outro ano. Uma roupa da moda, mas a moda troca muito. E por que vocês acham que a moda troca muito? Porque os estilistas já perceberam que eles precisam trocar, porque se eles trocarem, as pessoas vão seguir. Porque as pessoas ainda estão nessa faixa, na grande maioria. E é por isso que enriquecem tanto. Por que conseguem fazer esse modismo todo? Se não tiver quem compre, se não tiver quem siga esse modismo, não existiria esse modismo. Às vezes uma coisa ainda está boa, de bom uso, mas está ultrapassada no modelo. E aí a gente não está muito feliz já olhando para aquilo, né? Porque a gente aceita muito este apelo visual, né? O apelo visual é muito importante. E eles sabem, eles estudam para isso. Então eles fazem todas as técnicas possíveis para a gente cair nisso aí, né? Então a gente precisa pensar. Alguns encontram, outros não. O sentido. Aqueles que procuram o sentido nas coisas espirituais, vão encontrar de acordo com seu amadurecimento e vão se sentir satisfeitos dentro daquela etapa de evolução. Lógico, sempre querendo mais, mas aí é uma coisa mais calma, mais tranquila. Sofrendo menos. Quando a procura real é pelas coisas espirituais, a gente não sofre. A gente não sofre. A gente fica mais tranquilo. E a gente começa a perceber que dentro da questão espiritual não existe esse modismo. O que era certo há 1000 anos atrás continua sendo certo. Que a lei do nosso Pai está gravada na nossa consciência e é uma só. Existe a deturpação dessa lei quando os homens resolveram fazer essas mudanças e se acharem deuses. Então a gente tem que pensar nisso. Não existe modismo para a vida espiritual. Não existe modismo.
no mundo de hoje, é fundamental que o ser humano reflita sobre o tipo de pessoa que é e o que está construindo. O que nós estamos construindo para nós? O que nós já somos? Não é o que nós já temos, é o que nós já somos. O que a gente já é realmente? O que a gente está conseguindo nesse sentido? Quantas lágrimas eu enxuguei no dia de hoje? Essa pergunta dói. Quantas pessoas ouviram de mim uma palavra de conforto e de alegria? E a gente tem que se perguntar. Porque a gente precisa se conhecer. Não adianta a gente fantasiar, né? Não adianta a gente se achar a última bolachinha recheada, né, do pacote. Não adianta. A gente tem que se conhecer. A gente precisa saber da nossa realidade mais íntima. E precisa se gostar. Porque a gente tem que se gostar. A gente não é a pior coisa do mundo, né? Senão Deus é nosso Pai é perfeito. E se nós somos filhos de alguém tão perfeito, tão maravilhoso, nós não podemos ser uma porcaria. Também não é assim. Às vezes a gente está no estágio mais feinho. Mas nós somos filhos de Deus. E é isso que a gente tem que pensar. Viver passou a ser um processo contínuo de transformação. E agora no terceiro milênio a coisa, está corrida. E busca, né? Que independe do estado atual, mas da disposição que tem o espírito de evoluir em direção a Deus. Independe do estado atual, gente. Pode hoje a gente não estar tão bem. Pode hoje a gente estar nesse momento fazendo uma reflexão e pensando, mas eu não faço nada. Eu não ajudo ninguém. Eu só penso em mim. Independe desse estado que a gente possa chegar. Né? O que interessa é que a gente está caminhando em direção ao nosso Pai, que está sempre nos amparando, sempre nos amparando. Aí que a gente tem que pensar. A gente tem que tirar um pouco essa fantasia e colocar a esperança no lugar da fantasia. Porque a esperança é real. E a fantasia é fantasia. Então a gente tem que perceber isso aí. Deus é bondade infinita. E portanto não permite que suas criaturas sofram indefinidamente. E que esse sofrimento poderá ser abreviado mais rapidamente, mercê de orações sinceras, atitudes de benevolência para com seus semelhantes e de amor. Então Deus não quer que a gente sofra indefinidamente. Ele nos quer felizes, Ele nos dá oportunidades. Cada vez que a gente erra, parece que sempre aparece uma outra chance, uma outra oportunidade. Porque Ele está sempre nos concedendo essas oportunidades. O que nós precisamos fazer da nossa parte? A nossa parte consiste em tentar melhorar, através de orações sinceras, sem aquela pedinchação na oração. Oração, gente, é agradecimento, é reconhecimento, é louvor. E quantas vezes só nos lembramos de orar quando estamos necessitados de alguma coisa? E aí somos aquele adolescente rebelde, aquele bebê que pegou a mercadoria e se a mãe não deixava, começou a chorar porque a mãe não deixou. Temos que lembrar dessas figuras para que a gente possa realmente fazer a nossa parte. A Casa Espírita oferece vários atendimentos, como a nossa irmã colocou aqui. Mas nenhum deles vai dar o resultado de mágica, nem de milagre, porque milagre não existe. Milagre é algo que vai contra a lei natural e nós não fazemos nada contra a lei natural, que é a lei do Pai.
depende muito da recepção. Depende muito da pessoa, depois daquele atendimento, seguir fazendo a sua parte, porque em todos os atendimentos da casa vem a orientação de como a pessoa deverá se portar a partir dali. Não adianta vir aqui se internar num atendimento e depois dizer, mas não deu certo. Não, para mim não deu, esse centro é fraco, não dá. Não é assim, gente. A parte de vocês é muito importante. Muito importante. A nossa parte dos trabalhadores é ínfima. A parte do mundo espiritual é imensa e a de Deus é total. Mas a de vocês é decisiva no processo. A de vocês é decisiva. Nós queremos. Deus quer. Os irmãos superiores querem. E aí? E vocês? Desculpa dizer vocês. E nós, não é? Quando chegamos para nos tratar, queremos realmente ou queremos pegar o doce e recebê-lo sem nenhum problema? Somente isso. A gente tem que pensar, né? Tem que refletir um pouco. Então vamos ver o que Allan Kardec nos disse. Com o Espiritismo, a dúvida, se não mais permitida, modifica-se a visão da vida. Então, esta visão que até então a gente tinha, uma visão imatura, uma visão precipitada, uma visão egoísta, nós vamos perder. Nós vamos agora conseguir abrir os nossos olhos através da doutrina espírita, um olho maior, um olho para o mundo, para o planeta, para todos, porque todos somos irmãos, porque todos nós merecemos sermos amados e amarmos os outros. É este o pensamento, gente. É esse o pensamento. É assim que tem que ser. Nós somos uma família toda, e é uma família não somente do planeta, é uma família universal, que tem que ser amada e respeitada como indivíduos. Não pelo que a pessoa possa vir a ter, mas porque as pessoas serão um dia, todos, independentes. E aqui, para ultrapassar o seu passado e seguir em frente com a sua vida, por Miguel Lucas, tá? Psicologia comportamental, foi da onde foi tirado. Então vamos ver quais são os conselhos que o Miguel nos dá. Perceba que existem algumas coisas que você realmente nunca conseguirá passar por cima, mas certamente pode conseguir superar. Então, querer superar. Querer entender certa dificuldade. Não ficar lembrando, né? Aquilo, passou 20 anos e eu ainda me lembro que aquele dia estava uma tarde ensolarada, muito bonita, passarinho cantava. Tava a coisa mais linda. E o fulano veio e me fez aquilo. Me fez aquela barbaridade. Passou 20 anos. Cada vez que ele lembra, aquilo volta em todo o seu organismo. Larga a adrenalina, larga tudo, esculhamba de novo com o organismo. Porque o cérebro não sabe o tempo, né, que já passou. Cada vez que tu lembrar, ele vai te acionar o teu corpo e vai ter a mesma reação. E aí? Segundo, as coisas que você não tem conseguido superar são avisos, precisam da sua atenção redobrada. Eu não estou aguentando olhar para fulana. Mas também ela me fez aquilo, né? E aí, em vez da gente ficar justificando, a gente tem que pensar, não, mas ela é um ser humano. Está aqui, está comigo nessa caminhada. Por que será que ela está comigo nessa caminhada? Algum motivo tem. Então tem que pensar por que eu não estou conseguindo. Mais de 80% da nossa vida não é determinada por eventos, mas pela nossa reação a eles. Às vezes a coisa, gente, é desse tamanho, ó.
A gente vê aquilo e já transborda o orgulho, e já transborda não sei o que, e já transborda não sei o que, e a gente se infla. Uma coisita assim, que nem precisava. E aí a gente se toma de mágoas e disso e daquilo. Na verdade, a coisa nem foi tão séria assim, né? Dedique-se mais aos fatos do que às interpretações. Porque a interpretação está carregada de emoção. Naquele momento tu pode não estar tão bem. Te acontece uma coisa que talvez se acontecesse em outra ocasião, tu ia receber numa boa. Mas naquele momento tu não conseguiu. Então te mantém calmo. Fica quieto, fica sereno. Né? Te recolhe. Te recolhe. Não permite que tudo isso te altere a tua vida inteira. Procure apoio. Não estou bem, vou lá conversar com alguém na casa espírita. Tem pessoas que se propõem a sentar e a nos ouvir, e é de graça. Então, vou lá conversar um pouco. Vou lá aliviar o meu coração. Saiba que não existe voltar ao passado, mas há uma segunda chance. Sempre. A gente não pode refazer o passado, mas pode fazer o futuro. Pode arrumar o futuro, como diz o Chico Xavier. Aceite os acontecimentos e tenha compaixão pelos outros e por si mesmo. Não vamos levar tudo a ferro e fogo, né, gente? Não vamos levar tudo aos extremos. Vamos nos acalmar. E sempre pedir auxílio. Sempre esperar auxílio de alguém. O processo de aprendizado ajuda a crescer, a amadurecer. Erros ou fracassos na vida não necessariamente foram ruins. Não necessariamente. Às vezes um fracasso, um erro, nós tiramos uma lição que não tem preço. O importante é encarar os erros como uma oportunidade nova para aprender. E a gente aprende, né? A gente tem que aprender com os erros, porque senão fica difícil. E aí, quando tiver tudo muito, mas muito apertado, vamos nos imaginar sentados num banco, numa praça, pensando um pouco, refletindo, pedindo paz e harmonia ao nosso Pai de amor e misericórdia. Que assim seja.